pessoal, tudo bem? Estudando de Castro. Mas quem diria, o advogado do Braga Neto chamando o Mauro Cid de mentiroso. Mentiroso quanto mais, viu? Tá aqui o vídeo no qual ele fala isso numa entrevista na Globo News. O interessante é que parece que essa confusão entre os advogados de Mauro Cid Bolsonaro e agora do Braga Neto é uma estratégia de confundir a justiça. Veja bem, vamos começar aqui por parte. Lembram os desencontros dos advogados do Mauro Cid, né? Aquele advogado que até é especialista em delação premiada, que não queria fazer a delação, depois o Mauro Cid falava uma coisa, ele falava outra, né? Foi uma confusão? Foi, todo mundo se recorda. Aí depois surge na Globo News o advogado do Bolsonaro. Esse foi mais confuso. Falando que os militares eram que queria dar o golpe, o Bolsonaro não tinha culpa. Ele ia sofrer até um golpe de uma junta militar, ou seja, o Bolsonaro entregando os militares. O advogado do Bolsonaro falando que quem ia levar o golpe era o Bolsonaro porque havia militares querendo dar um golpe. Nessa brincadeira aqui do faz de conta, temos agora o advogado do Braga Neto, chamando o Mauro Cid de mentiroso, quanto mais dizendo que tudo aquilo que foi falado para o ministro Alexandre de Moraes não passava de uma grande mentira. Sendo que o Braga Neto foi preso porque as delações de Mauro Cid foram de encontro ao Braga Neto. E isso aqui é meio interessante. Parece que, ou de fato, é uma estratégia da confusão para todo mundo sair na de boa, ou então aqui cada advogado é igual aos seus clientes, cada um mais doido que o outro. E é importante a gente acompanhar essa entrevista aqui. Vamos começar por essa daqui. Vamos. Ela é um meio de defesa, né? E ela tem que ser usada com critério, com apresentação de provas e por quem praticou um crime. No caso do general Braga Neto, ele não tem como utilizar deste meio de defesa e delação por um simples motivo, ele não praticou crime algum. Veja bem, eu gosto da parte do advogado do Braga Neto. Ele fala que ele não tem um porquê de fazer uma delação premiada, ele não cometeu crime, ele é inocente, ele não tem um porquê, ele é inocente. Por que vai fazer delação premiada? Mas por que ele está preso? O que levou a ficar preso foi a delação do Mauro Cid. O advogado do Braga Neto é bem escorregadinho. Ele parece, de fato, ter planejado que ia falar aqui. E isso, se nós não tomarmos cuidado, podemos até acreditar que o Braga Neto é inocente. Mas vamos dar continuidade. Então ele não tem como usar esse meio de defesa de uma eventual colaboração, porque ele não praticou crime algum. O senhor já foi visitá-lo algumas vezes, obviamente o advogado, desde que assumiu, mas ele não considera, isso nem foi tratado, fazer uma colaboração, isso nem foi discutido com ele. Primeira pergunta que eu fiz a ele, Sadi, eu entrei há 10 dias nesse processo, é um processo com Tô mais... boa de conta, hein? Tô boa de conta, então, 10 dias. 10 dias é um processo, Demetrio, com mais de 40 mil páginas, né? Eu não tive acesso a todo o processo, eu não tive acesso, por exemplo, a esta colaboração mentirosa feita pelo tenente-coronel Cid. Vocês ouviram, né? Nessa delação mentirosa. Mauro Cid, se você estiver assistindo isso aqui ou alguém próximo de você, saiba agora que o Braga Neto quer ferrar você. E com certeza o seu pai, o Mauro Lorena Cid, também vai junto desse negócio. Porque as conversas que o Braga Neto estava tendo era com seu pai. Então ele fala aqui, ó, cara, é mentira lá. Não existe uma delação mentirosa. Eu gosto dessa confusão dos bolsonaristas e principalmente desses militares aqui. Então, aquelas delações feitas por Mauro Cid, que levou à prisão de muita gente, principalmente do Braga Neto, era mentira? Eita, Mauro Cid, vai ficar calado? Vamos acompanhar aqui. Mas a primeira conversa que eu tive com ele foi indagar exatamente se ele tinha alguma vulnerabilidade, se ele tinha praticado algum ato ilícito. Ele falou assim, Juca, zero. Ou esse advogado é muito bobo, ou então, de fato, nós estamos aqui diante a uma Madre Teresa de Calcutá, irmã Dulce. Ele acreditou logo de primeira, de cara, no que o Braga Neto falou. É muito inocente esse advogado. No meu caso, eu nem ia contratá-lo, porque facilmente ele acredita nas coisas. Bom, vamos dar continuidade aqui, que esse papo desse advogado é interessante. A partir do momento que ele me responde, nós estamos falando, Sadi, de um general 4 estrelas, um homem com 42 anos de serviços prestados ao Exército
brasileiro. Portanto, eu não posso imaginar que este homem não seria sincero e franco comigo. Portanto, quando ele me responde desta forma, eu já não faço a segunda pergunta. Sabe de nada, inocente. Tô dizendo que essa aqui é uma estratégia de todo mundo fingir que é bobo, que o negócio aqui tá, sabe? Deixa comigo, a gente tá comandando tudo. E esse negócio de comandar é que vai muita gente pra prisão. Veja bem, pessoal, a matéria traz o seguinte aqui, ó, né? A gente tá vendo que esse advogado, o nome dele é José Luiz de Oliveira Lima. E ele pediu, né, ou melhor, ele vai pedir, para ser exato, uma cariação entre Braga Neto e Mauro Cid. Eu quero os dois ali, um na frente do outro, afirmou o advogado. A gente também quer. O Brasil todo quer. Até porque a gente quer saber quem é que está mentindo mais. Se é o Mauro Cid ou o Braga Neto. Mas nós temos aqui um outro vídeo. E esse vídeo é muito importante. Porque fala sobre essa cariação que ele vai pedir. Sobre essa questão de fato de acreditar que seu cliente é esta alma bondosa. Porque se ele de fato acredita que o Braga Neto é esta alma bondosa, caridosa, que fala a verdade, esse advogado está em maus lençóis. Vamos acompanhar essa outra aqui. Eu não vou cair na tentação de virar colunista político e nem jurídico. Porque, deixa eu terminar. Mas, doutor Zé Luiz, porque... doutor Zé Luiz, não é uma questão de ser colunista, é uma questão seguinte: por que o seu cliente decidiu transformar duas pessoas, dois comandantes de forças armadas que se opuseram a uma intervenção militar, ele virou inimigo deles? Mas ele, veja bem, você tá, é tudo suposição. Você, aliás, quando você menciona o relatório... Está documentado. Está documentado. O Demetrio acabou de ler as mensagens. Ele acabou de ler as mensagens. São mensagens trocadas do Braga Neto com o Ailton de Barros. Não, aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. A gente sabe que tem essas mensagens que foram gravadas, que foram publicizadas, que foram realmente, de fato, liberadas pela Polícia Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes, mas o advogado não sabia. O advogado estava perdido disso, o advogado não tinha ciência disso. E disse que não era colunista, nem político, né, e nem jurídico, mas não sabia que essas conversas já estavam a domínio público. Que situação? Posso falar? Veja bem, eu não vou analisar mensagem que foi trocada entre A, B ou C. Eu não vou analisar. Mas os juízes vão. Como é que você não vai analisar se tu é advogado? Isso daqui é uma das pérolas que a gente tem que guardar. O advogado não vai analisar as mensagens, nos quais essas mensagens complicam o seu cliente. Eu tinha que viver para presenciar isso. Ele não vai analisar as mensagens. Mas eu também vou no momento certo. Não é que eu não vou me omitir. Veja bem, Demetrio, eu sou um advogado. Depois que fala que os juízes vão, é que ele se manifesta. Os juízes vão. Não, eu no momento certo eu vou. Que advogado? E eu achando que do Mauro Cid e do Bolsonaro era atrapalhado. Esse aqui, do Braga Neto, mostra por que eles são todos iguais. Advogado da guerra, né? Eu gosto do contencioso, eu gosto do embate. Mas para que eu possa ter esse embate de maneira forte, de maneira segura, eu preciso ter acesso aos autos. O que precisa ser colocado até o momento, e para todo mundo aqui, que eu não estou tendo o direito de exercer o direito de defesa. O que o senhor está pedindo? Se você não está conseguindo ter o direito de defesa, principalmente do seu cliente, você tem que buscar um outro advogado para lhe ajudar. Porque tudo que foi informado, publicizado, o ministro Alexandre de Moraes quebrou o sigilo. É muito estranho um advogado não saber disso. Mas, afinal de contas, o que é que eles querem? Veja bem que os três advogados estão perdidos. O do próprio Mauro Cid, que de vez em quando aparece com histórias sem pé sem cabeça, desmentido pelo seu próprio cliente. O do Bolsonaro, que falou que os militares eram responsáveis pelo golpe e não ele. E agora, o advogado de Braga Neto, dizendo que o Mauro Cid é um mentiroso quanto mais. Parece uma estratégia, mas todos eles estão enrolados. Pouco provável que esses advogados consigam livrar a cara de Mauro Cid, Bolsonaro
e Braga Neto. Eu me despeço por aqui. Tem mais informação dos advogados atrapalhados, do Braga Neto, do Bolsonaro e do Mauro Cid? A gente traz para vocês. Até porque a gente quer saber se o Mauro Cid vai ficar responsável por essa culpa sozinho, já que o advogado Braga Neto quer uma cariação. E vão ficar frente a frente, Mauro Cid e Braga Neto. Afinal de contas, quem é dos dois que está mentindo? Cid ou Braga Neto?